pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o arquétipo do diamante, sobre a minha experiência e sobre como eu percebo, né, esse arquétipo, inclusive a partir da experiência de outras pessoas, e qual a mensagem, né, que esse arquétipo traz pra gente. Eu trabalho, né, com constelação familiar, só para vocês entenderem como que eu cheguei nos arquétipos. Eu trabalho com constelação familiar e eu sou advogada. E a constelação veio como uma grande ferramenta a partir do direito de família, que eu trabalho bastante, que para solucionar realmente os conflitos, né, entre as pessoas, que a gente sabe que existem muitas coisas por trás que a constelação familiar ela consegue mostrar, né? E os arquétipos, eles se mostraram na minha jornada como uma ferramenta incrível para que a gente consiga ativar e integrar energias que a gente pode perceber deficientes, ou né, faltantes, deficientes, ou mesmo para a gente equilibrar elas, né? Então, existe essa dança dos arquétipos. E aí eu cheguei no arquétipo do diamante. Eu já usei inúmeros arquétipos e de vez em quando eu retorno, né, quando eu sinto a necessidade de ativar algum novamente, vou gravar outros vídeos e eu vou falando para vocês um pouco da minha experiência com cada um. O arquétipo do diamante é a segunda vez que eu uso, então eu usei há pouco tempo, esse ano. Senti a necessidade de ativar novamente, vamos ver quanto tempo eu vou usar ele. Eu usei ele mais ou menos um mês a última vez. Então, quem não gosta de diamante? Né? Quem não quer ter um diamante? O diamante ele é considerada a pedra mais preciosa que existe. Inclusive, o diamante ele é uma pedra, ele é um cristal muito forte. Então, ele é até usado, né, para fins cirúrgicos. Eu não domino essa área, né, mas isso é o que eu sei, né, que ele tem esse fim porque ele é, assim, uma pedra muito resistente. O diamante, ele, então, em várias culturas, ele tem o símbolo da pureza, da resistência dessa coisa rara, né? O diamante tem essa coisa rara. Até eu estava conversando esses dias sobre isso, né? Umas semanas atrás, sobre o diamante. Se a gente tivesse a capacidade de acessar o centro ou acessar as camadas mais profundas da Terra, que a gente não consegue, né? Não ainda, pelo menos. Os cientistas que me perdoem, né? Mas a gente pensa bem fora da caixinha. A gente provavelmente encontraria muitos diamantes, né? Por causa da formação que existe, da composição que acaba ocorrendo ali nessas partes mais profundas, né? Mas na superfície da Terra não é algo tão comum de se encontrar, né? Então ela tem essa coisa da raridade, do valor, né, mais elevado. E uma outra simbologia, né, do diamante, ele é colocado nos anéis ou nas alianças de noivado, né, e às vezes num anel de casamento também, né, um brilhante. Então ele tem essa simbologia do compromisso, né. Então por isso que ele é um arquétipo interessante tanto para questões materiais, né, quanto sentimentais. No âmbito sentimental, ele vai simbolizar esse amor puro, né? Esse amor resistente, né? E que há um compromisso realmente entre as partes, né? E no material, né? Que foi porque eu ativei o arquétipo do diamante, mas já vou falar que a gente tem que sempre pensar em todas as áreas da nossa vida, né? Então não adianta eu querer ativar um arquétipo pro material, sendo que eu sei que pode vir a, entre aspas, prejudicar o meu lado sentimental, o amoroso, que pra mim é muito importante. Então eu tenho um relacionamento e não vou abrir mão disso, né? Então, no âmbito amoroso, né, então para quem já quer saber, ele vai simbolizar essa união forte e comprometida do casal, né? Só que, né, aí seria a catarse, né, o lado sombra que as pessoas chamam, pode ser que essa relação tenha que passar por
lapidações, que é o lado sombra do diamante, né? Então, pode ser que essa dureza, né, gere impactos, né, pode trazer discussões, brigas, embates, mas o objetivo é essa lapidação da relação do casal, sempre visando essa pureza, sempre visando o comprometimento, a fidelidade. Então tem essa simbologia. O diamante tem a ver com a verdade. Então, relações que não estão pautadas nisso, elas sim podem ser afetadas. No âmbito material, né? Então, vai trazer essa coisa, né? Mesmo sentido aplicado no âmbito material. Da raridade, da abundância, do que mais também? Do luxo, né? O símbolo do diamante nos remete a isso. Em âmbito de produto, né, quem trabalha com vendas ou com prestação de serviço, que é o meu caso, ele traz para a marca da pessoa a simbologia de algo raro, de algo que não é para todos, né? Então tem essa questão também do público-alvo, né? Quem que tu quer atingir? Dependendo do público, ao invés de atrair mais aquelas pessoas, pode ser que afaste, mas aí pode ser que atraia, né, pessoas com um poder aquisitivo maior, ou mesmo pessoas que veem o valor naquele serviço, né? Não é só uma questão de ter ou não ter muito dinheiro, né? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, ela não vê valor naquilo. Então, às vezes a pessoa ela nem tem um poder aquisitivo tão alto, mas ela entende o valor que as coisas têm. E também ela vai trazer essa noção né, para a própria pessoa, porque sempre parte de nós, de que a gente tem que ver e entregar valor no nosso serviço e no nosso produto. Assim, as pessoas também vão ver valor. E quem não, né, quem não tiver essa condição de enxergar valor, nem vai assim, né? Tipo assim, não é pra isso, não é pra eles. Né? Então tem essa questão que tem que ter um pouco de cuidado, né? Então tem que o arquétipo do diamante eu penso ele de uma forma muito estratégica. Então daqui a pouco eu tô querendo modificar o meu público-alvo. Ou daqui a pouco eu já tenho um público-alvo, assim, né, que enxerga o valor, mas eu quero agregar mais valor, eu quero adotar medidas que façam com que o meu serviço ou que mostre, né, o valor, porque às vezes a gente não sabe mostrar o valor que o serviço tem. Então ele pode auxiliar muito nisso. O que o arquétipo do diamante traz também? Essa necessidade de a gente se conectar com as coisas boas, né? Então tem a ver com luxo, de coisas, mas não só assim as coisas, isso aqui é porque é caro. Não, coisas que sejam de qualidade. Então, não ter coisas quebradas, não ter coisas rasgadas. Então ele traz essa necessidade, né? E pode ser que por isso a pessoa se sinta mais assim, que eleve o nível, né? Mas assim, isso são aspectos gerais, né, que eu pesquisei sobre o arquétipo do diamante antes de me conectar e confirmei, né, na minha ativação. Então, a respeito da minha experiência com o arquétipo do diamante, eu usei ele, se eu não me engano, durante um mês, mais ou menos, no máximo um mês e meio, há um tempo atrás, esse ano ainda, e agora eu vou retomar a ativação. O que eu notei, assim, no arquétipo do diamante? Eu sou uma pessoa mais certa, mais rígida e mais pela verdade, mais pela justiça. Então não é à toa também que eu faço o que eu faço. Claro que se eu sou como eu sou, se eu criei a necessidade de ser assim, sempre tem alguma ferida emocional aí atrás, né? Mas eu já tenho essa característica em mim. O diamante, ele tem essa questão da rigidez e do perfeccionismo, assim, né? Então, eu notei, né, que eu me tornei uma pessoa talvez um pouco mais séria, um pouco mais certa ainda,
muito preto no branco. Então, pra mim, que já sou uma pessoa bem mais rígida, hoje, né? Nem sempre foi assim também. Mais rígida, mais certa, cumpre os compromissos, hoje em dia chega no horário. Então, pra pessoa que às vezes tem essa dificuldade de fazer as coisas todas certas, de cumprir os compromissos, de aquela pessoa que procrastina muito, o diamante ele vai auxiliar sim nessa questão de lapidar, né? E fazer com que a pessoa, até uma questão de eficiência, assim, sabe? Eu não achei que isso me prejudicou, mas assim, essa questão da seriedade aí pode ter a ver com o estresse também no relacionamento, uh, ser uma pessoa muito rígida, que não relaxa, que leva as coisas muito a sério, isso sim pode trazer um peso, né, desnecessário. Então eu tive atenta a isso, né? E busquei equilibrar, né? Essa questão do diamante, assim, cuidei, né? Um pouco esse lado. Mas também com outras práticas que eu faço, meditação, eu me auto-aplico reiki, eu leio, então assim, a gente vai observando, né, o que quais os efeitos, né, nós que estamos nessa busca pela consciência, então a gente tem que sempre estar se auto-observando, sempre estar se auto-observando. Assim, uma coisa que eu percebi, é interessante falar, que eu fiquei bem obcecada assim, com limpeza e organização. Então, em casa, tudo impecável, né? No trabalho também, né? Mas em casa, então. E eu também passei a cobrar do meu parceiro isso. Então, de novo, tem que tomar cuidado com essa cobrança, essa seriedade, essa rigidez, porque cada pessoa tem um estilo, né? Então, o diamante não é ruim, mas essa coisa de querer impor pode sim prejudicar as relações de um modo geral, né? No trabalho, assim, eu ativei pela questão financeira, né? E eu também estou buscando alterar o meu público-alvo, digamos assim, do trabalho, enfim, eu não queria mais atrair aquele tipo de cliente que chorava valor, que às vezes daqui a pouco passa o orçamento e não faz. Então, como eu também sei que é uma coisa de dentro para fora, né, que daqui a pouco eu já faço movimentos de técnica da atração. Então aí eu faço movimentos de técnica de atração e atraio 10 pessoas. Só que dessas 10 pessoas, algumas, isso acontecia, né? Não faziam um negócio comigo porque não concordavam com o valor. Ou daqui a pouco queriam consulta de graça, né? Então, isso com o arquétipo do diamante eu percebi muito bem, assim, gente, quando eu estou prestando um atendimento, seja advocacia, seja na terapia, né? Mas principalmente na advocacia, assim, tem talvez porque hoje existam muitos advogados e tem colegas que trabalham dessa forma. Mas quando eu estou atendendo um cliente, pode ser que eu não assuma o caso dele, mas eu estou prestando um serviço. Então eu tenho que cobrar por essa consulta. Porque eu estou disponibilizando meu tempo e meu conhecimento. E aquela pessoa está tomando aquelas informações e pode ser que só aquilo já seja suficiente para aquele momento dela, né? Então, uma coisa que eu tive muito claro, assim, quando eu não cobro consulta, a chance de eu até comentei isso, a chance de eu fazer um negócio cai para 70%. Então, cai em 70%. Então, se eu tinha 100% de chance de fazer, eu vou ter 30% de chance de fazer. Agora, se eu cobro consulta, se eu mostro que o meu tempo é valioso, se eu mostro que eu estudei, né? Eu estudei mais de 5 anos, eu fiz pós-graduação, eu fiz e estou fazendo uma especialização. Então, se eu consigo te passar essa informação em 1 ou 2 horas, é porque eu estudei para isso, né? Então, não é porque é uma coisa simples, é palpável, não. Teve muito conhecimento agregado. Então, eu percebi que as pessoas que enxergam o valor e pagam a consulta, elas vão provavelmente, né, se elas
naquele momento, fazer o negócio comigo, me contratar para o serviço que elas necessitam. As pessoas que não enxergam valor nisso não vão enxergar valor para me pagar, né? E, enfim, não é mais o tipo de cliente que eu queria. Então, eu queria atrair clientes, mas quais clientes? Aqueles que vinham valor no meu serviço. Então, esse foi um dos objetivos, assim, e isso foi muito claro para mim, porque todos que eu atraí nesse período que eu ativei o arquétipo do diamante, apesar de não terem sido muitos, foram todos que frutificaram. Então, isso eu achei incrível, porque hoje né, não, mas sempre, né? Ah, gente, tempo é dinheiro. Então, se eu puder não perder tempo com coisas que não vão me trazer resultados, perfeito. É melhor eu estar trabalhando daqui a pouco, né? 8 horas por semana, 8 horas por dia, todos os dias, numa coisa que me traga resultado, do que eu trabalhando 12 horas, mas é, nem todas me trazem resultado, sabe? Então, às vezes a gente acha que só por estar trabalhando um monte, a gente vai estar recebendo, mas não era o que acontecia comigo. Então, eu estava nessa dificuldade, né, que é uma dificuldade do dar e receber, né, do sistêmico. Enfim, então isso foi uma das principais coisas que eu notei. E eu também coloquei o arquétipo do diamante por causa das metas que eu fiz, né, para esse ano de 2024 e para me auxiliar a cumprir essas metas, né. E aí o arquétipo do diamante me trouxe digamos assim, as coisas chegaram para mim, não exatamente da forma como eu pensei, né, inicialmente, mas elas chegaram. Então eu consegui bater as minhas metas, vários negócios que eu não esperava que fossem feitos, os resultados que seriam chegariam nesse momento chegaram. Então, financeiramente falando, né, foi muito bom. Assim, o resultado do meu trabalho, mas resultados que vieram, sabe? Vieram muito antes do que eu esperava. Então, o diamante acelerou pra mim esse processo. Foi incrível, assim. Ahn, Também a questão, assim, em termos materiais, assim, que algumas pessoas têm medo desse lado sombra, de daqui a pouco as coisas vão começar a quebrar. O que eu notei, assim? Até sobre uma coisa bem específica que é o cabo do meu notebook. O meu cabo do meu notebook, ele já veio assim, ele é um pouco, era, né, que agora eu me desfiz dele. Ele é um pouco mais fininho. Então, como eu ando pra lá e pra cá com o notebook, ele acabou que ele gasta, né? E aí eu ainda lembro que foi naquela semana ele começou a gastar de novo. E aí, nesse período que eu tava usando, né, o arquétipo do diamante, e eu pensei assim, não, até sexta-feira, né, eu pensei mentalmente, né, até sexta-feira eu vou usar, depois eu dou um jeito. Chegou segunda-feira, sábado, que eu teria tempo, né, pra fazer isso, as coisas estão tudo abertas, não fiz, não resolvi. Lembrei, mas segunda-feira o meu notebook simplesmente não carregava porque o cabo não funcionava mais. Então aí eu pensei, tá, eu prometi pra mim mesma, né, que eu daria um jeito nisso no fim de semana. E eu não fiz. E agora não funciona. Então eu não vou nem reclamar, né? Eu fui de um jeito, consegui, né? Resolvi assim, não perdi tempo, não atrasei nenhum compromisso meu. E comprei um outro cabo. Aí até o cara me ofereceu, eu posso te consertar, e o valor ia ficar menor. Daí eu falei, só que ano que vem, porque isso já tinha acontecido antes, ano que vem vou ter que consertar ele de novo, sabe? Então eu falei, não, eu vou comprar um outro, um que é mais resistente, que cabia no meu notebook, e aí eu vou usar esse aqui que não vai dar problema, né? Então eu comprei um outro lá, um adaptável lá, e até ele falou assim, quer ficar? Eu falei, não, pode ficar pra vocês, né? Pode consertar, pode vender. Tipo assim, não quero esse troço que não funciona, sabe? Então o arquétipo do diamante tem isso, sabe? Eu não vou ficar com o negócio quebrado. Também ele conecta a gente com essa coisa de querer coisas boas e perceber quando as coisas não estão boas, né? Então a minha bolsa também, ela já estava bem gasta, assim, estava mal cuidada.
E aí eu senti essa necessidade de comprar uma bolsa e fui numa feira que tem aqui perto e consegui encontrar assim, uma baita oportunidade. Até o meu marido me deu uma parte em presente, então assim, se a gente se disponibiliza e percebe as coisas que daqui a pouco não estão tão boas, o universo nos retribui, sabe? Então eu quis, né, investir mais dinheiro para ter uma coisa melhor, que também tem a ver com a minha apresentação. O arquétipo do diamante ele vai te gerar esse incômodo se tu enxerga as coisas erradas e não faz nada. E daqui a pouco ele te impulsiona para que algo seja feito. E outro fato, assim, também muito interessante é que um pouco antes, não muito tempo antes, o meu marido tinha, na verdade não tinha fechado um carro, um veículo tinha fechado nele, fechado aqui no sul é batido, né? Estava um pouquinho assim, avariado e o espelho estava meio esquisito, assim, não estava quebrado, mas estava meio tortinho. E aquilo estava me incomodando um tempo. Eu naturalmente já não gosto de coisa quebrada, né? E aí eu disse pra ele, ai, vamos quem sabe consertar mês que vem, né? Porque a gente vai ter que cobrar, né, a pessoa lá, mas que não pagou voluntariamente, mas vamos resolver isso, depois a gente vai ser ressarcido, tá? Ele, tá, não, mas teria que ser no outro mês, porque mês que vem eu não consigo, tá? Daí eu, enfim, né, também não pensei, se eu conseguir, né, juntar um valor, eu até pago, mas ficou por essa. Aí, um pouco tempo depois, a gente tava andando no centro juntos, até eu assumo a responsabilidade, foi dos dois, assim, a gente tava bem, eu tirei a atenção dele por uma coisa que aconteceu, mas também ele devia ter prestado atenção no trânsito, não vou entrar no mérito sobre isso, mas a questão é que ele fechou num carro, bateu num carro, né, amassou a parte de trás do carro dele e amassou o nosso para-choque. Então, tipo assim, o que eu pensei na hora? O que a gente está atraindo andando com um carro batido? A mesma coisa. Então, qual mensagem que eu estou mandando pro universo? Meu carro não tem valor, eu não cuido dele, né? Então, o que a gente fez naquele fim de semana? Além de pagar, daí ele pagou o conserto, né, do carro do cara, consertamos nosso carro. Daí a gente deu um jeito, sabe? Então, isso do arquétipo do diamante pode ter. Mas por quê? Porque pode ser que a gente às vezes faça vista grossa para coisas que a gente sabe que nos incomodam, para coisas quebradas. Então a gente não é para ter coisas estragadas, a gente não é para ter coisas quebradas. Eu não tenho condições, ok, mas então coloca uma meta, sabe? Ou prioriza, né? Enfim, né? Quando a gente tem bens, a gente tem que cuidar deles. Então, assim, essa é um pouco sobre a minha experiência do arquétipo do diamante. Mesmo tendo essa questão da rigidez, da inflexibilidade, da seriedade, eu não me arrependo de ter ativado. Eu achei assim, muito incrível a minha experiência. Recomendo bastante para quem está disposto a se lapidar. E até eu fiz uma sessão de terapia, né? Porque os terapeutas também se tratam. E foi muito interessante, assim, perceber, eu consegui perceber várias questões, assim, e ainda estava inconsciente sobre essa questão do lado financeiro. Então, ele também traz essa parte de lapidação interna, emocional e mental, sabe? Então, não é só em prol de objetivos financeiros, não é só em prol de objetivos amorosos, isso é consequência. Mas nós queremos nos tornar pessoas diferentes, né? Pessoas melhores. Então ele traz essa lapidação. Cuidar com a sombra e daqui a pouco, se for o caso, dar uma equilibrada, né? Com o outro arquétipo, avaliando também o lado de cada um. Eu tenho um lado yin forte, né? Então eu hoje eu consigo assim equilibrar um pouco com um arquétipo. Ele não vou dizer que o arquétipo do diamante ele é masculino, mas ele tem essa coisa da rigidez, da seriedade, da flexibilidade que está mais conectado com o masculino do que com o feminino. Então eu naturalmente já dou uma equilibrada quando eu ativo um arquétipo assim. Mas também eu tenho o yang forte nessa parte empreendedora que é necessário
assim, eu recomendo muito o arquétipo do diamante, assim, trouxe coisas incríveis na minha vida, me auxiliou muito, muito, muito. Vou ativar ele novamente. E se for o caso, se eu tiver novos insights, coisas diferentes, eu trago aqui pra vocês. Eu agradeço a atenção. E necessitando também, eu trabalho com, como eu falei pra vocês, eu trabalho com constelação familiar, eu também trabalho com tarô, né? Eu tenho tarô terapêutico, uma visão bem arquetípica do tarô, também fazendo consultoria, né, de arquétipos. Então, estamos aí, estamos à disposição para auxiliar quem deseja, quem necessita, tá bem? Obrigada!